O relato de Gênesis 3 deve ser compreendido dentro do contexto histórico e cultural do Antigo Oriente Próximo, uma região rica em mitologias e simbolismos. A serpente, uma figura central nessa narrativa, tem sido objeto de extensa análise e interpretação ao longo dos séculos, tanto por estudiosos quanto por teólogos. Sua representação no texto bíblico pode ter sido influenciada por diversas tradições da Mesopotâmia, onde essas criaturas eram frequentemente associadas à sabedoria e ao poder. Um exemplo notável é o Épico de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas da humanidade, que menciona uma serpente que rouba a planta da imortalidade de Gilgamesh, frustrando sua busca pela vida eterna. Este mito e outros semelhantes que circulavam na Mesopotâmia e em outras culturas do Oriente Próximo podem ter moldado a figura da serpente em Gênesis, conferindo-lhe um simbolismo que transcende o simples papel de um animal. Nesse contexto, a serpente em Gênesis 3 não é apenas um réptil. Ela emerge como um símbolo profundamente enraizado nas crenças e mitos da época. Além disso, descobertas arqueológicas como os textos ugaríticos encontrados em Ras Shamra mencionam Lotan, um dragão marinho derrotado pelo deus Baal. A figura de Lotan, uma serpente ou dragão primordial, ressoa fortemente com a antiga serpente mencionada no Apocalipse, sugerindo uma continuidade simbólica entre as tradições do Oriente Próximo e as escrituras hebraicas. Essa conexão entre Lotan e a serpente bíblica reforça a ideia de que a serpente de Gênesis 3 deve ser entendida como parte de uma rica tapeçaria de símbolos e narrativas mitológicas compartilhadas entre as culturas vizinhas de Israel. A palavra hebraica Nahash, utilizada para descrever a serpente em Gênesis, carrega significados que vão além da simples designação de um réptil. Em hebraico, Nahash não apenas se refere a uma serpente, mas também está etimologicamente relacionada ao verbo nachash, que significa praticar adivinhação ou enfeitiçar. Essa ligação semântica implica que a serpente em Gênesis pode ser vista como um símbolo de uma sabedoria corrompida, uma inteligência desviada de seu propósito divino e usada para enganar e destruir. A associação de Nahash com brilho ou resplendor em textos rabínicos posteriores sugere que a serpente possuía uma aparência atraente e sedutora, reforçando sua capacidade de seduzir Eva. Este brilho pode remeter à descrição de Lúcifer em Isaías 14, 12 e 15, onde ele é chamado de estrela da manhã antes de sua queda. Essa conexão com Lúcifer reforça a interpretação tradicional de que a serpente em Gênesis 3 pode ser vista como uma manifestação física de Satanás, um ser angelical que, em sua queda, tentou a humanidade a seguir o mesmo caminho de rebelião contra Deus. O texto bíblico descreve a serpente como mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Essa astúcia denota uma inteligência superior, sugerindo que a serpente não era um mero animal, mas uma figura sobrenatural, possivelmente uma manifestação de uma entidade espiritual rebelde. No contexto judaico, a serpente é frequentemente associada a Satanás, o adversário de Deus. Entretanto, a personificação completa de Satanás como um ser oposto a Deus se desenvolve mais claramente no Novo Testamento. O livro de Enoque, por exemplo, explora a ideia de uma rebelião angelical, onde os vigilantes caídos tomam esposas humanas e geram uma raça de gigantes. Esses vigilantes, anjos que transgrediram as ordens divinas, refletem uma continuidade no pensamento judaico sobre a corrupção e a queda, temas que ressoam com a história da serpente em Gênesis. A serpente em Gênesis 3 personifica a tentação, o engano e a rebelião contra Deus. O ato de comer o fruto proibido, incentivado pela serpente, representa a desobediência humana e o desejo de ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Este pecado inicial pode ser visto como um reflexo do orgulho humano e do desejo de autonomia, que acaba levando à separação de Deus e à destruição. Esse ato de desobediência também pode ser interpretado como um momento de crise existencial, onde o ser humano, ao escolher seguir sua própria vontade em detrimento da divina, experimenta a perda da inocência e o início de uma jornada de sofrimento e mortalidade. A serpente, nesse contexto, simboliza a dualidade da natureza humana. Por um lado, rasteja no pó, representando a parte terrena e baixa da humanidade. Por outro, sua astúcia e brilho sugerem o potencial para o conhecimento e a iluminação espiritual.
No entanto, esse potencial é corrompido quando buscado independentemente de Deus, resultando na queda. Após o pecado de Adão e Eva, Deus amaldiçoa a serpente, condenando-a a rastejar sobre o ventre e a comer pó todos os dias de sua vida. Essa maldição pode ser interpretada como uma transformação da forma da serpente, sugerindo que ela possuía uma aparência diferente antes da queda. Algumas tradições rabínicas sugerem que a serpente tinha pernas ou até mesmo asas antes de ser amaldiçoada, o que reforça a ideia de que ela era uma criatura elevada e majestosa antes de sua degradação. Essa transformação, de um ser elevado para uma criatura que rasteja no pó, pode ser vista como um símbolo da degradação causada pelo pecado. Da mesma forma, a humanidade, que inicialmente desfrutava de inocência e comunhão com Deus, caiu em uma condição de separação e mortalidade. A transformação da serpente, portanto, reflete a condição decaída do ser humano após o pecado, uma existência marcada pela perda da glória original e pela sujeição à morte e ao sofrimento. Essa leitura simbólica da maldição da serpente oferece uma poderosa metáfora para a condição humana pós-queda, destacando a tragédia da separação de Deus e a necessidade de redenção. No entanto, mesmo no meio da maldição, há uma promessa de redenção conhecida como o proto-evangelho em Gênesis 3:15. Deus declara que haverá inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Ele promete que a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente, enquanto a serpente ferirá o calcanhar da descendência. Essa passagem é amplamente interpretada como a primeira profecia sobre o Messias, que viria para derrotar Satanás e redimir a humanidade. No Novo Testamento, Jesus é retratado como aquele que veio para destruir as obras do diabo e trazer a salvação à humanidade. A promessa de que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente é vista como uma referência à vitória final de Cristo sobre Satanás, uma vitória que se concretiza através de sua morte e ressurreição. Essa interpretação messiânica do proto-evangelho tem sido central para a teologia cristã, destacando o papel redentor de Cristo na história da salvação e a derrota definitiva do mal. Os pais da Igreja, como Justino Mártir, Irineu de Lyon e Tertuliano, identificaram a serpente como uma manifestação de Satanás. Eles interpretaram a queda de Adão e Eva como um evento cósmico com implicações para toda a criação, vendo a serpente como o instigador dessa queda. Para esses teólogos, a serpente representava as forças do mal que se opõem à bondade de Deus e ao plano divino para a humanidade. Orígenes, um dos teólogos mais influentes da Igreja primitiva, também via a serpente como um símbolo do mal e do engano, mas enfatizava a interpretação alegórica e espiritual das Escrituras. Ele sugeriu que a serpente representava o princípio do mal que reside dentro de cada pessoa, uma força interna que tenta desviar as almas da verdade divina. Essa interpretação alegórica de Orígenes influenciou profundamente a exegese bíblica nos séculos subsequentes, contribuindo para uma visão mais introspectiva da luta contra o pecado e a tentação. Além disso, Irineu de Lyon, em sua obra Contra as Heresias, elaborou sobre a ideia de que a serpente simbolizava a astúcia do diabo, que utilizou a fraqueza humana para introduzir o pecado no mundo. Ele também destacou o papel de Cristo como o novo Adão, que, ao contrário do primeiro, resistiu à tentação e trouxe a redenção. Esta tipologia, que contrapõe Adão a Cristo, tornou-se um tema central na teologia cristã, enfatizando a restauração da humanidade através da obediência de Cristo. Durante a Idade Média, a serpente continuou a ser uma figura central na teologia e na iconografia cristã. Teólogos como Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino interpretaram a serpente como uma representação de Satanás e viram a queda como o evento que trouxe o pecado original à humanidade. Agostinho, em sua obra A Cidade de Deus, argumentou que a serpente simbolizava a soberba e o orgulho que levaram Lúcifer a se rebelar contra Deus. Ele via a queda como um reflexo da própria queda de Satanás, um evento cósmico que afetou não apenas a humanidade, mas toda a criação. Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, analisou a natureza do pecado e do mal, interpretando a serpente como a personificação da astúcia e do engano que corrompem a vontade humana. Para Aquino, a serpente não era apenas um símbolo externo de tentação,
mas também uma representação interna das paixões desordenadas que desviam a razão humana do caminho da virtude. Sua abordagem filosófica e teológica ofereceu uma base para a compreensão medieval do pecado e da graça, onde a serpente representava tanto a tentação externa quanto a corrupção interna. A iconografia medieval frequentemente retratava a serpente com características humanas, muitas vezes femininas, simbolizando a sedução e o engano. Essa representação pode ser vista em obras como A Queda do Homem de Michelangelo, na Capela Sistina, onde a serpente é retratada com um corpo humano feminino, reforçando a associação da tentação com a feminilidade. Essa iconografia não apenas refletia a visão teológica da época, mas também influenciava as percepções culturais sobre a natureza do pecado e o papel das mulheres na história da queda. Durante a Reforma Protestante, a figura da serpente foi revisitada por teólogos como Martinho Lutero e João Calvino, que trouxeram novas perspectivas à interpretação de Gênesis 3. Lutero via a serpente como um símbolo do diabo, mas também enfatizava a responsabilidade pessoal de Adão e Eva em sua desobediência. Para ele, a queda não era apenas um resultado da astúcia da serpente, mas também da escolha consciente dos primeiros humanos de desobedecer à ordem divina. Lutero acreditava que a serpente era uma ferramenta que Satanás usou para tentar a humanidade, mas que a queda resultou da escolha livre de Adão e Eva, destacando a importância do livre-arbítrio. Calvino, em seus comentários sobre Gênesis, também interpretou a serpente como uma manifestação de Satanás, mas destacou a soberania de Deus em todos os eventos, incluindo a queda. Para Calvino, a queda foi permitida por Deus como parte de seu plano soberano, com a serpente sendo um instrumento nos propósitos divinos. Ele enfatizou que, embora a serpente tenha sido o agente da tentação, a responsabilidade final pela queda recai sobre Adão e Eva, que escolheram desobedecer a Deus. Ambos os reformadores também sublinharam a importância da promessa de redenção em Gênesis 3:15, vendo-a como a primeira declaração da graça de Deus para a humanidade. A figura da serpente em Gênesis 3 inspirou representações artísticas e literárias ao longo da história. Na arte renascentista, a serpente é frequentemente retratada com características humanas, simbolizando astúcia e tentação. Obras como A Queda do Homem de Michelangelo na Capela Sistina e A Tentação de Eva de Lucas Cranach, o Velho, destacam a serpente como um símbolo do pecado e da corrupção. Essas obras refletem não apenas a interpretação teológica da serpente, mas também a visão renascentista da condição humana, onde a busca pelo conhecimento e o desejo de transcendência estão em constante tensão com a moralidade e a fé. Na literatura, a serpente tem sido usada como metáfora para o mal, a tentação e o engano. John Milton, em sua épica Paraíso Perdido, retrata a serpente como a forma que Satanás assume para enganar Eva, reforçando a interpretação tradicional da serpente como símbolo do diabo. O poema de Milton explora as complexidades do pecado e da queda, com a serpente no centro dessa narrativa. Ele apresenta a serpente não apenas como um agente de corrupção, mas também como uma figura trágica, representando a queda do próprio Satanás e a inevitabilidade do mal no mundo. Além disso, na literatura moderna, a figura da serpente continua a ser um símbolo poderoso, aparecendo em obras que exploram temas de moralidade, tentação e a natureza humana. Escritores como J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis, ambos influenciados pela tradição cristã, utilizaram a figura da serpente de maneiras simbólicas em suas obras, refletindo sobre a luta entre o bem e o mal e as consequências da tentação. No pensamento teológico moderno, a serpente de Gênesis 3 continua a ser debatida e reinterpretada. Alguns estudiosos veem a serpente como uma representação arquetípica do mal ou do caos, uma força primordial que se opõe à ordem divina. Essa interpretação arquetípica é frequentemente influenciada por abordagens psicanalíticas e simbólicas, que veem a serpente como um reflexo das tensões internas na psique humana. Outros interpretam a serpente como um símbolo da dualidade humana, a tensão entre o desejo pelo conhecimento e a obediência a Deus. Nessa visão, a serpente representa a parte do ser humano que anseia por transcendência e autonomia, mas que, ao tentar alcançar esses objetivos sem Deus, cai em erro e destruição. Essa abordagem dialoga com questões existenciais sobre a natureza do pecado, a liberdade humana e as consequências das escolhas morais.
Além disso, teólogos modernos questionam a leitura literal de Gênesis, sugerindo que a história da queda é uma alegoria sobre a condição humana. Nessa perspectiva, a serpente representa as forças internas e externas que tentam desviar a humanidade do caminho da verdade e da vida. Essa leitura alegórica é influenciada por correntes de pensamento como a teologia liberal e a hermenêutica crítica, que buscam entender os textos bíblicos em seu contexto histórico-cultural e em relação às questões contemporâneas. No século XX, o feminismo teológico reavaliou a figura da serpente e de Eva em Gênesis 3. Algumas teólogas feministas veem a serpente como um símbolo de poder e conhecimento, questionando a interpretação tradicional que culpa Eva pela queda. Elas argumentam que a narrativa de Gênesis foi usada para justificar a subjugação das mulheres e buscam reinterpretar a história, valorizando Eva como uma buscadora de conhecimento e autonomia. Nessa visão, a serpente se torna um símbolo da luta pela independência e pelo direito de questionar autoridades estabelecidas, oferecendo uma nova perspectiva sobre o papel da mulher na história bíblica e na tradição religiosa. A figura da serpente também foi objeto de análise na psicanálise, onde é vista através de diferentes lentes teóricas. Sigmund Freud, por exemplo, via a serpente como um símbolo fálico e a história da queda como uma expressão dos conflitos internos entre desejos inconscientes e as restrições da moralidade e da sociedade. Para Freud, a tentação da serpente representa impulsos reprimidos que buscam expressão e o ato de comer o fruto proibido como uma violação das proibições internalizadas, refletindo os dilemas psicológicos que os seres humanos enfrentam ao confrontar seus desejos e a moralidade social. Carl Gustav Jung, um dos discípulos de Freud, desenvolveu uma abordagem diferente, interpretando a serpente como um arquétipo do inconsciente coletivo, simbolizando os aspectos primordiais e instintivos da psique humana. Para Jung, a serpente é um símbolo de transformação, representando o processo de crescimento e mudança interior. Ele via a serpente como uma figura ambígua, capaz de representar tanto a sabedoria quanto o perigo, refletindo as complexidades da jornada espiritual e psicológica do indivíduo. A teologia da libertação, movimento teológico surgido na América Latina no século XX, oferece uma nova interpretação da figura da serpente. Para esse movimento, que analisa a Bíblia à luz das lutas sociais e políticas, a serpente pode ser vista como uma figura que desafia as estruturas de poder opressivas. Nessa interpretação, a serpente representa as forças que buscam desestabilizar as injustiças sociais e liberar os oprimidos. Embora essa visão contraste com a interpretação tradicional, ela destaca a relevância de ler a Bíblia sob a ótica das questões contemporâneas de justiça e igualdade. Essa abordagem é influenciada por um compromisso com a transformação social e a busca por uma teologia que responda às necessidades dos marginalizados. Ao reinterpretar a serpente como um símbolo de resistência, a teologia da libertação questiona as narrativas tradicionais que associam o poder e o conhecimento ao pecado e à rebelião, propondo, em vez disso, uma leitura que valorize a luta por justiça e a emancipação dos povos. Na cultura popular moderna, a figura da serpente de Gênesis 3 continua a aparecer em filmes, livros e outras formas de mídia, geralmente simbolizando o mal, o engano e a sedução. Contudo, algumas representações mostram a serpente de maneira mais ambígua, como um ser que desafia a ordem estabelecida e oferece conhecimento e poder, refletindo as interpretações variadas e a complexidade desse símbolo cultural. A ecoteologia, uma abordagem teológica que foca na relação entre religião e meio ambiente, interpreta a serpente como um símbolo das forças naturais indomáveis, lembrando a humanidade de respeitar e coexistir com o mundo natural. Nesse contexto, a serpente representa os limites naturais que a humanidade deve reconhecer, alertando sobre os perigos de tentar dominar a natureza de forma irresponsável. Essa leitura ecológica do texto bíblico oferece uma nova dimensão ao entendimento da serpente, associando-a à necessidade de equilíbrio e harmonia entre o ser humano e o ambiente. Com a globalização, a figura da serpente pode ser interpretada à luz dos desafios e oportunidades de um mundo interconectado. A serpente simboliza as tentações do poder, do consumo e da exploração que acompanham a globalização, enquanto a narrativa da queda serve como um aviso das consequências de seguir esses caminhos sem considerar as implicações éticas e espirituais. Em contrapartida,
A promessa de redenção em Gênesis 3:15 pode ser vista como um chamado para uma globalização ética, promovendo justiça e respeito pela criação. No diálogo interreligioso, a serpente em Gênesis 3 pode servir como ponto de partida para explorar como diferentes tradições religiosas entendem o mal, o pecado e a redenção. Muitas religiões compartilham mitos e símbolos semelhantes, como o naga no hinduísmo e as cobras nas lendas budistas, que podem enriquecer o entendimento entre diferentes fés. Esse diálogo pode abrir novas perspectivas sobre a universalidade dos símbolos religiosos e sobre como diferentes culturas e religiões abordam temas centrais como o bem, o mal e a redenção. A teologia pós-moderna, que questiona metanarrativas e enfatiza a pluralidade de significados, oferece uma perspectiva única sobre a serpente em Gênesis 3. Aqui, a serpente pode ser vista como um símbolo multifacetado, aberto a múltiplas interpretações válidas que refletem as complexidades da experiência humana. Essa abordagem permite maior flexibilidade na interpretação e abre espaço para diálogos variados sobre o significado da serpente na espiritualidade contemporânea, onde as fronteiras entre o sagrado e o profano são constantemente reavaliadas. Na filosofia da religião, a serpente em Gênesis 3 levanta questões sobre a origem do mal e o papel de Deus ao permitir a tentação. Alguns filósofos defendem que a existência da serpente é necessária para o livre-arbítrio, argumentando que o mal é uma condição para a verdadeira liberdade. Sem a possibilidade de escolher o mal, a liberdade humana seria meramente ilusória, e a presença da serpente serve para validar a genuinidade da escolha humana. Outros filósofos questionam como um Deus bom permite que um ser como a serpente exista e atue de maneira tão destrutiva. Esse problema do mal, conhecido como a teodiceia, continua a ser debatido, refletindo a profundidade do relato bíblico e suas implicações para a compreensão da justiça divina, da liberdade humana e do propósito do sofrimento. A psicologia moral, que examina como as pessoas tomam decisões éticas, pode ver a serpente como um símbolo das tentações morais e das racionalizações que as pessoas usam para justificar escolhas erradas. A história da queda se torna uma alegoria da luta interna entre desejo e razão, com a serpente representando as forças que levam à tentação. Essa perspectiva ajuda a entender os processos psicológicos envolvidos nas decisões morais, destacando como a tentação e o pecado são frequentemente acompanhados por uma complexa rede de justificativas racionais que mascaram a verdadeira natureza das ações. A antropologia, que estuda as culturas humanas e suas tradições, vê a serpente de Gênesis 3 dentro do contexto das narrativas de origem de diferentes culturas. A serpente aparece em mitos de muitas culturas como figura de sabedoria ou tentação, revelando padrões universais sobre como as sociedades entendem o mal e o pecado. A presença de figuras semelhantes em mitologias de várias culturas sugere que a serpente, como símbolo, toca em aspectos fundamentais da condição humana, relacionados à transgressão, ao conhecimento proibido e às consequências dessas ações. No campo da ética ambiental, a figura da serpente pode ser vista como um símbolo dos desafios éticos na relação entre humanidade e natureza. A narrativa da queda pode ser interpretada como uma alegoria da perda de harmonia entre os seres humanos e o meio ambiente, e a serpente como representação das forças que corrompem essa relação. A promessa de redenção sugere um chamado para restaurar a harmonia e adotar práticas de sustentabilidade, destacando a responsabilidade humana em cuidar do mundo natural e evitar as tentações de exploração desmedida. Na escatologia cristã, que estuda o fim dos tempos, a figura da serpente é central para entender a batalha final entre o bem e o mal. No Apocalipse, a serpente é identificada como Satanás e sua derrota final é descrita como parte do triunfo de Cristo. A escatologia cristã vê a história da salvação começando com a queda em Gênesis e culminando com a vitória final sobre a serpente. Essa narrativa escatológica sublinha a crença na justiça divina e na restauração final da criação, onde o mal, representado pela serpente, será definitivamente derrotado e o reino de Deus será plenamente estabelecido. Finalmente, na espiritualidade contemporânea, a serpente em Gênesis 3 é reinterpretada de várias maneiras. Para alguns, ela representa o desafio de viver de forma autêntica, onde tentações e erros são partes do crescimento espiritual. A serpente, nesse contexto,
não é meramente um símbolo do mal, mas também uma figura que encarna a complexidade das escolhas humanas e a busca por autenticidade em um mundo repleto de dilemas morais. Outros veem a serpente como um símbolo de transformação, lembrando da necessidade de abandonar velhos hábitos e abraçar novas possibilidades. Na espiritualidade moderna, a serpente é um convite para explorar os mistérios da vida e buscar uma conexão mais profunda com o divino, reconhecendo que a jornada espiritual envolve tanto perigos quanto oportunidades de crescimento. A riqueza e a complexidade da figura da serpente em Gênesis 3 mostram como um símbolo pode evoluir e adquirir novos significados ao longo do tempo, oferecendo insights sobre a condição humana e as profundas questões que permeiam a existência. Assim, a serpente permanece uma figura central na reflexão teológica e cultural, um símbolo poderoso que continua a ressoar na imaginação coletiva da humanidade.